também é percentual de corrente. Aí agora bateu a dúvida. É, Aí eu queria saber qual que é. Essa corrente, ela está em valor percentual da fundamental ou de fato é a intensidade de corrente em ampere? não, ela está em ampere mesmo. Só que no medidor, os dados que a gente exportou do medidor, eles vêm em porcentagem. Daí a gente fez esse cálculo com base na fundamental para expor ela em amperes, ao invés de colocar em porcentagem. Então só para entender. Então, o medidor solta em ampere Não, em e percentual. em percentual, e aí vocês fizeram cálculo para apresentar o valor em Ampere. ampere. Isso. E teve algum motivo para isso ou não? Específico? É para passar uma representação mais, assim, para não gerar muitas confusões, porque se tivesse em porcentagem, talvez a fundamental daquela etapa ia ser um pouco mais baixa, e aí a porcentagem poderia indicar, tem 200% da fundamental, aí não dá para a gente entender muito bem o que isso representa, né? Entendi. Então, no caso, vocês ficaram preocupados porque geralmente a distorção de corrente, por ser função da fundamental, ela vai dar aquelas ordens bem elevadas, né? É, Mais de 100%, 200, 300%. Provavelmente foi isso que vocês verificaram lá. É isso, né? Entendi. Tá, vamos pensar então. Aí eu estou pensando aqui, diante disso, talvez, Ivan e Yasmin, fosse interessante. Acho que lá na frente tem um ponto lá que você faz a discussão de todos os resultados, né? Às vezes lá você podia trazer, eu nem lembro se você trouxe, acho que lá na frente você traz valor de tensão e ângulo, né? Alguma coisa assim. Às vezes poderia trazer o valor de todos os estágios numa tabela, para a gente ter assim, um panorama melhor, até para entender, para fazer as análises. Eu gosto muito de gráficos, só que como foram muitos casos, aham, e aí a gente vai e volta, e hora a potência aumentou, hora caiu, fica bem complexo para analisar, né? Talvez a gente pensar em alguma estratégia desse tipo, a gente tem uma tabela de síntese em algum ponto, para fazer essa análise. Então, acho que seria isso. Deu para perceber aqui que sua distorção de tensão é mínima, né? é. Ela é bem pequena. Só que aí o espectro de corrente ele deu esses valores lá nessa ordem elevada, né? Até o Arthur e o Ivan estavam discutindo. Vocês acham que talvez seja medidor? Eu achei estranho, só para somar nessa discussão, que a corrente não acompanhou a tensão em alguns casos, né? Geralmente a gente encontra uma certa, não em todos os casos, mas costuma ter uma correspondência, uma correlação. Em algumas condições houve, em outras não. Então isso aí causa uma estranheza e pode levar a pensar que possa ser algo da medição mesmo, possa ser algo da medição. Tá, deixa eu só seguir aqui. Aí eu fui fazendo várias observações aqui nos gráficos, mais assim, a título de discussão mesmo, mas já foi discutido já pelo Arthur, pelo Ivan. Aí eu vou aqui. Ah lá, por exemplo, na página 54, até citei aqui a página 54, a figura 3.15 e 3.16. Eu perguntei, os resultados das correntes não acompanham as tensões. A gente vê que uma 15ª, a 17ª da tensão, 13ª, 17ª da tensão foram as mais elevadas,
e na corrente a gente teve uma quinta preponderante. Então, assim, teve esse descompasso, né, entre essas formas de onda, entre os resultados do espectro harmônico, aliás. Deixa eu seguir aqui. Aí até uma sugestão que eu fiz, Ivan, além da tabela, eu fiz aqui no texto, foi em algum ponto a gente apresentar a distorção total de tensão. Eu vi que aí só lá bem, acho que bem lá na frentão que aparece essa distorção total. Não sei É se na- talvez aqui apresentar de alguma forma para ir guiando o leitor, não sei. E aí, só aproveitando, para mim, assim, enquanto distorção harmônica, só faz sentido a gente falar nessa quantidade de espectros harmônicos quando a gente mostra forma de onda. E você não mostrou nem uma hora a forma de onda. Aí eu fiquei curioso. Eu falei, gente, eu queria ver a cara dessa onda de corrente, dessa onda de tensão, né? Que está assim, tão aleatória, tão. Então, assim, eu acho que não precisaria de todos, mostrar em todos os estágios, né? Mas talvez você escolher pelo menos de um estágio, mostrar a forma de onda da tensão e da corrente, para a gente ter uma ideia de como é que ficou, né? Porque geralmente tem formas características, né, para certos equipamentos, certas correntes. Uhum. Eu acho que seria interessante. Lá no item 3.3, resultados de medições, eu confesso que eu cheguei no mesmo dilema do Arthur, eu não consegui enxergar muito sentido nessa tabela 3.2, pelos estudos que vinham sendo feitos até aqui, até nesse ponto. Depois, quando chegou lá na parte de responsabilidade harmônica, eu até fiquei pensando se seria por esse motivo que você tinha apresentado esses resultados. Não sei, né? Então, assim, não sei se faz tanto sentido, sim ou não, né? Cabe a vocês avaliarem aí, manter ou não esses dados aqui. Vamos lá, da modelagem computacional agora. Você fala aqui no início, no primeiro parágrafo da modelagem computacional, né, que foi utilizado um circuito retificador controlado genérico, devido à questão, né, de sigilo e tudo mais. Mas essa definição sua do retificador controlado genérico ficou muito genérica, se é que você me entende. Aham. É aquela história, o que que é genérico para você, o que que é genérico para mim, o que que é genérico para o Arthur, né? Eu acho que caberia você detalhar um pouquinho mais aqui, e se for o caso, você citar alguma referência. Não sei se é da própria 30, mas a 30 você se refere ao MATLAB, né? Então, Uhum. se teria alguma outra referência de artigo, se não quiser apresentar aqui, pelo menos citar, tá? Então, aí, quando a gente vai para o estudo computacional, eu até citei um pouco mais atrás, eu pulei, mas eu vou voltar. Geralmente, né, a gente faz estudo computacional e simula com experimental, né? Simula não, compara com experimental, né? Ou com o de campo. Aqui vocês fizeram primeiro o de campo, para depois propor o modelo computacional e apresentar. Só que aí, quando você apresenta o resultado computacional, você já foi lá direto para o resultado daquela tabela que Uhum. apresenta tensão e corrente com os ângulos,
E aí depois você já vai direto para o item 4, que é a análise dos resultados. Ou seja, você emitiu toda aquela parte de estágios. Aí, só para entender, você fez aquele estudo estágio por estágio da simulação computacional, como é que ficou esse espectro harmônico, porque aí lá na frente você já entra só com aquele resultado geral. Aí você Aham. já entra com PHD lá, mas aí como é que ficou aquele espectro harmônico nesse caso? Porque uma coisa é o THD, né? Outra coisa é o espectro ali dentro, né? Uhum. Aí eu fiquei curioso com relação a isso. Como é que ficou? Houve uma congruência? Não houve, porque os modelos eram diferentes? Quais foram as conclusões que você chegou? Na simulação, a gente mediu só a quinta e sétima ordem. A gente não fez todas aquelas que estavam nas medições, porque a gente viu que a quinta e a sétima eram as mais relevantes ali. E eu não cheguei a montar aquele gráficozinho com os dados da simulação, mas pelo que eu me lembro, estava congruente, assim, os mesmos estágios estavam dando maior harmônica de tensão, estava dando também na simulação. Eles Tá, têm então aí só para eu compreender, na simulação você usou a fonte lá da rede, né? Pôs ali o painelzinho só simbólico, não usou a fonte, o traf, teve o PAC. Ali depois veio, em algum ponto ali, não sei se antes, depois do PAC veio a sua geração, né? Sistema fotovoltaico, não é isso? Aí depois trafo, aí você entra na ponte de tiristores e o eletrolisador. Esse foi seu modelo, né? É, nessa ponte de tiristores, no caso, e essa distorção harmônica de quinta e sétima que você verificou, ela foi produzida por ele, pela ponte de 6 pulsos, naturalmente, foi isso? sim. Ou você introduziu fontes de distorções harmônicas baseado lá naquele resultado da medição, para ver qual que era o impacto no sistema, só para eu entender. A gente colocou background distortion na fonte. A gente colocou como se fosse fontes de tensão dessas ordens, junto com a fonte trifásica ali de 3800. Mas fora isso, tudo que foi produzido foi pela ponte de tiristores. É, aí eu fico um pouco na dúvida, né? Se parte veio da rede e parte veio da ponte, né? E aí o seu eletrolisador, como que foi a representação dele? Foi o quê? Foi uma carga resistiva? Foi uma carga Foi, RL? O que que foi foi? resistiva. Puramente resistiva. Uhum. Perfeito. Eu acho que, assim, mereceria, né, detalhar um pouquinho melhor essa questão assim, eu sugeriria, né, se possível, também abrir um pouquinho melhor, aí eu não sei se entra questão de sigilo, alguma coisa, o modelo do MATLAB aí, né? Então, você detalhar um pouquinho melhor essa ponte de estouros, esse eletrolisador, as características, aí você traz as tabelinhas, né? Para ficar, porque senão a gente cai direto no resultado e dá a impressão que é uma caixa preta, né? Você falou Uhum. que entrou uma coisa do lado e saiu esses resultados do outro. A gente fica ali um pouco perdido sem saber o que que aconteceu ali dentro, né? Tá, deixa eu ver aqui. Eu estou caminhando para o fim, pessoal. Deixa eu- Ah, tá, só uma informação aqui, né?
você usou aqui a equação THD, né? Aqui no caso, no Brasil, pelo Prodist, a gente usa DTT, né? Então, assim, aí cabe você, Ivan, avaliar. Não sei se vocês estão pensando em publicar em alguma revista para fora, né? Então, talvez, né, usar a nomenclatura que a gente tem aqui, né? Lá na tabela 4.3, né, onde você, 4.3, página 70, onde você faz a comparação das distorções harmônicas totais de tensão, eu percebi uma certa discrepância, né, entre os resultados da medição e da simulação. Você conseguiu identificar qual que seria o motivo? É só mesmo a questão do modelo? O que você acha que pode ter causado isso? Eu acho que pode ser a questão do retificador mesmo, que a gente representou de uma forma e lá no sistema provavelmente ele tem outras características, outros parâmetros. Leva a crer que o sistema deles tem uma filtragem boa, né? É, Então, talvez poderia até discutir isso um pouco melhor. Você ressaltar que o modelo, embora seja sigiloso, os resultados podem indicar, né? Levam a crer que há realmente um sistema de filtragem, porém não se pode afirmar, uma vez que não teve acesso, né? Alguma coisa assim, né? uhum. Beleza. Ah, tá. Lá já na comparação, lá na parte de responsabilidade harmônica, tabela 5.1. Eu queria entender melhor, no caso da carga, né? Uhum. Você você indicou ali, né? Você foi mostrando os resultados, tal, aí você indicou ali, né? Corrente da carga, do valor simulado, 1.775 amperes, medido 1.599, naturalmente deram potências diferentes. No caso em questão, você por que que você trabalhou com essas potências de cargas diferentes? E, no caso, essa carga sua era uma carga potência constante ou impedância constante? E você trabalhou com níveis de tensões diferentes? O que que foi que ocorreu aí nesse caso? Eu não entendi muito a pergunta. É porque, assim, deu para perceber que as cargas, as potências são distintas, né? Você fala da última linha da tabela? Isso. Está Uhum. levando a crer que você trabalhou com uma carga do tipo impedância constante, foi isso? E aí, como você está com níveis de tensões diferentes, É. ou será que era uma carga potência constante? Leva a crer que ela está flutuando conforme a tensão, né? Então, você tem tensão maior, tensão menor, ela meio que está ali na vibe da tensão ali, que está nos terminais. Será que foi isso? Porque aí era só para entender por que que teve esse erro, né, de 11% ali na carga, né? Da corrente? Porque se fosse uma carga potência constante, teoricamente você ia submeter aquela carga ali, que é uma potência constante, né? E ela teria que ter aquele comportamento, né? É isso que eu queria entender, e aí, se possível, vocês deixarem mais claro no texto, porque aí isso facilita para o leitor interpretar o resultado, compreender porque às vezes houve, né, algumas discrepâncias. Uhum. E aí na tabela 5.3, já caminhando para o final, eu percebi ali, né, que você tem a característica de começar com uma característica bem consumidor,
né, como responsabilidade, e à medida que você vai chaveando, aí depois você passa para o supridor, né? Uhum. No caso, você justificou a questão do ângulo, né? É isso. Uhum. É, beleza. Não, a minha parte é isso. Aí só lá na última página, lá já, na conclusão, eu senti falta ali de você indicar alguma questão, algo relacionado com estudos futuros, né? Detalhar um pouco melhor. Você só fala ali, né, que é necessário fazer estudos frequentes, talvez você poderia tentar elaborar um pouco melhor, né, dar um norte, dar um caminho sobre o que uma pessoa que quer continuar estudando esse tema precisaria fazer, Uhum. diante dos gargalos, das dificuldades, dos problemas que você teve. Então, por exemplo, você entende que seria interessante ter um detalhamento melhor do modelo do sistema lá, né, que no caso é o sigiloso, então indicar que, olha, fazer um sistema mais detalhado. Ou então você pode falar, não, isso aí não me interfere, teria sido melhor ter detalhado melhor o sistema fotovoltaico. Então, assim, isso aí indicar, né, mais detalhadamente, isso aí serve como norte para quem estiver lendo o seu trabalho e também para o próprio Ivan, né, porque eu acredito ele deve continuar estudando esse tema com outros alunos, tá? Então, Tá. minha parte é essa. Peço desculpas aí por ter me alongado um pouco e me coloco à disposição. Obrigado. Tudo bem. O João, muito obrigado pelas considerações e também pelo cuidadoso trabalho feito aí, pela cuidadosa leitura, né? A dissertação de Yasmin. Ao longo da sua fala, o Arthur tinha pedido para falar alguma coisa, mas está ok, Arthur? Tá ok. Então, a gente vai passar para a próxima etapa, né, que a banca vai reunir em separado. Então, vou pedir assim que Yasmin, você mantenha na sala, né? Eu vou sair do link e peço também para o Arthur e para o professor João também, professor Arthur, saírem do link da reunião do Teams e eu vou mandar no WhatsApp de vocês um outro link para vocês estarem entrando. Tudo Você já bem? mandou o link, Ivan? Vou mandar agora. Tá. Manda aí, por favor, só porque Só um senão pouquinho. depois não chega e eu Não, saio e eu fico no não, vácuo. não, então espera só um pouquinho. Só Só para um a gente te pouquinho dar o aqui. feedback e falar se chegou. Só. É que já aconteceu isso, já. Iniciando aqui. Chegou aqui para mim. Eu vou sair da sala. Então, tá ok. Não, tudo bem então. Tá, Aí a a gente gente já está voltando encontra. então. Boa, Loura. Deu muito bom, Loura. Parabéns, viu? Eu acho que ela não escutou, Wander. Foi muito bom. Só alinhar os detalhes agora. A apresentação foi ótima. Agora a gente é que vai falar, né, Wander? Então, na hora que ela chegar aí, ela fala com a gente aí. Ela foi tomar uma água ali. E tá gravando ainda, hein? Pode deixar. Quando voltar, eles param.
Yasmin. Oi. Opa, voltou. Tá dando para me ouvir bem? É porque Tá. tá, né? Tá, não, tudo bem. Ô, Yasmin, então eu vou ler aqui o resultado aqui da avaliação, né? Então, que vai estar sintetizado na sua ata, né, de defesa, tá? Aí, a ata de defesa da pós-graduação. Reuniu-se no formato híbrido, no Laboratório de Qualidade de Energia Elétrica da Universidade Federal de Uberlândia, a banca examinadora designada pelo colegiado de pós-graduação em Engenharia Elétrica, assim composta, doutores Arthur Costa de Souza, Unifei, João Areis Ferreira Barbosa Júnior, IF Goiano e Ivan Nunes Santos, orientador da discente. A discente Yasmin Delbani Curi e o professor Ivan Nunes Santos participaram presencialmente, os professores Arthur Costa de Souza e João Areis participaram remotamente, online. Iniciando os trabalhos, o presidente da mesa, Dr. Ivan Nunes Santos, apresentou a comissão examinadora e a candidata agradeceu a presença do público e concedeu à discente a palavra para a exposição do seu trabalho. A duração da apresentação da discente e o tempo de arguição e resposta foram conforme as normas do programa. A seguir, o senhor presidente concedeu a palavra pela ordem sucessiva aos examinadores, que passaram a arguir a candidata, ultimada a arguição, que se desenvolveu dentro dos termos regimentais. A banca, em sessão secreta, atribuiu o resultado final, considerando a candidata aprovada. Essa defesa faz parte dos requisitos necessários à obtenção do título de mestrado. O competente diploma será expedido após o cumprimento dos demais requisitos, entre eles a reformulação ou da dissertação, do documento dissertativo, em conformidade com aquilo que foi sugerido aqui. Tá? Enfim, então fica aqui os nossos parabéns pelo trabalho realizado, tá? Por sua estada aqui no grupo de pós-graduação, né? No grupo do Laboratório de Qualidade de Energia nesse período, bem como as outras etapas que você também participou aqui em relação ao seu TCC e tal, antes mesmo de estar entrando no mestrado, certo? E fica aqui, então, a palavra aberta, né? Se alguém quiser estar se manifestando, fique à vontade. Eu queria agradecer, principalmente você, Ivan, pela orientação, pelo apoio em todos esses anos. Muito obrigada também aos professores da banca, professor João, professor Arthur, pelas dicas, né, pelas críticas construtivas. E foi muito bom participar do programa de pós-graduação. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu também. Então, sucesso nessa nova caminhada, tá, Yasmin? Como mestra. E qualquer dúvida que tiver, pode encaminhar e-mail do dia a dia, que é sempre bom estar compartilhando experiência, tá? Então, fique à vontade aí. Beleza, obrigada. Parabéns, Yasmin, muito sucesso aí também nos seus trabalhos, tá? Vou estar encaminhando também para o Ivan a sua dissertação. Não me lembro se foi você ou se foi o Ivan que tinha mandado, mas eu vou mandar responder no e-mail. Uhum. E aí depois o Ivan deve compartilhar contigo aí, tá bom? Tá bom, obrigada. Tudo bem. Agradeço mais uma vez a banca, agradeço a Yasmin, certo? E todos que estão aqui presentes, familiares, que depositaram aí nessa instituição a responsabilidade de avanço em termos, né, de ensino e agora também nessa nova etapa em termos de pesquisa, para com a filha de vocês, ok? Eu dou, então, alguém gostaria de falar? Professor,
Sim, fica à vontade. É só agradecer ao senhor, professor Ivan, aos professores doutores também da banca. Eu acho que foi assim, muito construtivo toda a apresentação da Yasmin, o que vocês contribuíram, né, é um assunto tão importante desse, e que assim está até sendo questionado, né, as nossas energias renováveis, não só no Brasil, mas em todo o planeta, como vocês estão acompanhando aí na mídia. Então, a importância desse tema, a contribuição de vocês e a contribuição também da Yasmin. Então, agradecer ao professor Ivan, todo esse momento, o professor Dr. João Arthur, e a você, Yasmin, parabéns. E, né, professores, continuar em frente, né? Não parar. É a caminhada. Muito obrigado a todos aí, vocês. Um beijo. Obrigado. Obrigado, Ibrahim. Então, alguém quer falar mais alguma coisa? Está aberto. Acho que não, né? Então, fica à vontade, Só desculpa. parabenizar, Yasmin, e vocês, e agradecer. Tá? Muito obrigada. E, Yasmin, valeu o esforço, toda a dedicação. Parabéns. Rumo ao doutorado agora, hein? Muito obrigado, então, a todos. E eu dou, então, por encerrado essa sessão aberta de defesa de mestrado. Até mais, então. Bom fim de semana desde já. Até mais, João. Até mais, Arthur. Até mais. Um abraço, Até mais, até mais, pessoal. hein? Tchau, tchau. Bom dia. Então.